E todo vício que você alimenta, ele cresce. Tinha toda ali no histórico de pesquisa, tinha de todo tipo. Ele se trancava no banheiro e dava pra ouvir a voz dele. Não me larga, eu vou mudar. Ele falou, eu vou ligar pra sua mãe e eu vou pedir uma oração pra ela. Até que eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. Eu comecei a sentir dores de cabeça, assim, muito de pontadas. Tesouros, a Sheila casou com o filho do pastor pensando, é o homem perfeito, mas ela acabou tendo um AVC. Não tem graça, estou rindo de nervoso. Mas essa história é impressionante, tesouro, porque você vai descobrir por que ela teve esse AVC. E também, gata, a luz do fim do túnel dela era um homem que a gente aqui nesse canal nem imaginava. Sheila, quantos anos você tem? Oi, Rufus, eu tenho 30 anos. Você é tão novinha, eu já vou começar te fazendo uma pergunta que muito me espantou na história que você me mandou. Você já teve um AVC? Eu tive um AVC de 28 para 29 anos. E teve uma causa muito específica esse AVC, né? Teve nome, endereço e um histórico horrível, cabuloso. Então vamos começar do começo. Como que tudo começou? Eu venho de uma família, né, evangélica. Minha mãe, líder, dirigente de círculo de oração, assim, na igreja. Então eu tive uma vida muito regrada, vamos dizer assim. Eu sou a mais nova de 4 irmãos. E até por ver os meus irmãos pisando na bola um pouco, eu fui a filha que tentei andar na linha, né? Então eu me formei na faculdade antes de todo mundo. Nunca fiquei de recuperação na escola, sempre tirei boas notas, assim. E eu sempre tentei, de verdade, assim, dentro de mim ser orgulho para os meus pais, que são pessoas simples e desletradas, assim, até também tiveram pouco acesso a estudo, né? Uhum. E aí eu tentei ser orgulho deles. Então eu via minha irmã namorando um pouquinho mais, fugindo de casa, meus irmãos, né, um namorando bastante, outro andando com umas companhias meio erradas. Então eu tentei ser orgulho. E foi na faculdade que eu conheci o babaca. Os seus pais eram evangélicos daquele assim, ferrenhos. Exato, minha mãe do saião e do coque. Ah, sua mãe é a do coque? Minha mãe era do coque, do tipo que ela dizia que... Ela até conta uma história aí, e é verdade, que teve um famoso aí apresentador de TV que ligou para ela, e ela fez uma oração por ele e tal, e um monte de coisa. Inclusive, né, minha mãe era daquelas crentes do poder. Eu acredito muito nas irmãs do coque, elas adivinham tudo. Você olha para elas, elas fazem o raio-x da sua vida, as irmãs do coque. Aí então não tinha como pisar fora da linha, né? Que senão mamãe dormiu, Jesus revela. Então não tinha muito como. Então não tinha muito como. Às vezes eu nem queria ir pra igreja, pra ser bem sincera, assim, eu ia. Minha mãe não deixava a gente faltar nos cultos, não. Aí eu fui pra faculdade. E aí, no meu curso de graduação, eu conheci o babaca. Eu tinha 18 anos de idade quando eu conheci, 19 quando eu comecei a namorar. Mas, o que acontece? Eu também nunca tinha levado nenhum namoradinho em casa. Eu já tinha ficado com uns menininhos na escola e tal, assim, bem naquele esquema que eu podia estar gostando muito, mas na hora da saída da escola tem que dar aquele perdido e ir cada um para um lado pra ninguém ver, assim, nenhum vizinho ver, nem nada. Então eu era ligeira nesse sentido, então ninguém nunca me pegava. E eu, inclusive, tinha episódio que eu pedia pra minha mãe dinheiro pra ir comprar alface no mercado, só pra ir lá ficar conversando com o menininho do mercado. Mas ninguém nunca me pegou. Mas era então, namorinho infantil, né? Quase assim, novela Chiquititas. Infantil, antes dos 18, adolescentinha. Aí o que acontece? Na faculdade, eu conheci o babaca. E ele era filho de pastor.
evangelista da igreja, que tocava no púlpito, aquela história assim, que quando eu ouço aqui no canal, eu falo, eita, mais um do saco da farinha. E que também na condição que você tava ali, nessa vida que você vivia, te encheu os olhos de água, né? Encheu, sabe por quê? Como eu te falei, eu tinha 18 e quando eu fiz 19, eu comecei a namorar com ele, assim, foi um mês depois, mais ou menos, eu conhecer ele. E aí eu falei assim, esse minha mãe vai deixar, esse meu pai vai deixar. Porque ele, quando ele nasceu, o pai dele já era pastor da igreja. Então ele disse que ele corria dentro da igreja e o pai dele já era pastor, entendeu? Uhum. Então eu falei assim, menina, isso aqui tá pra casar. Ele era bonito? Não. Ele era meio barrigudinho, assim, de uma risada muito alta. Ele conversava muito na sala de aula e me irritava até o jeito dele, porque eu trabalhava bastante, né, para pagar minha faculdade. Uhum. E aí eu chegava na faculdade à noite já querendo logo ouvir a aula e ir embora. E aquele menino, ele ficava brincando, e aí palmeirense, e aí não sei o que, com os professores, né? Uhum. Ele tinha um tom de voz tipo muito que o papai pagava o curso, que não tem nada de errado, mas aí ele não valorizava, né? Isso. E ele era de quebrar bastante o clima, assim, com os outros, apesar de ser evangélico, assim, bem assíduo ali, ele era bastante ele não era de sair, de beber, de fumar, nunca foi, até hoje não é. Mas, assim, ele era de bastante amizades, né? Então ele fazia amizade muito facilmente. Uhum. Na época, a gente tinha Orkut MSN. E aí ele se aproximou de mim e falou, você tem Orkut, você tem MSN? E aí eu, tenho. Aí daqui a pouco ele começou a perguntar, mas você tem irmãos? Você tem alguma religião? Aí eu falei, esse menino tá perguntando demais, ele deve estar interessado em mim. E aí ele foi perguntando, a gente trocou MSN, a gente conversava por MSN na época, SMS, né? E tal. E aí ele me chamava para quê? Vamos lá naquele culto daquela igreja que vai aquele cantor famoso. Então, o rolê, assim, com ele acabava que era esse. Que era perfeito para você também, né? Não tinha nenhum problema da sua mãe dormir com um bom coque dela e descobrir alguma revelação em sonho. Tranquila, porque onde que eu tava passeando? Na igreja, onde ia cantar a cantora famosa. Onde que era o meu passeio? Não tinha problema nenhum sair com ele. Aí eu falei, é esse. Eu falei, e assim, na minha ingenuidade, hoje eu penso totalmente diferente e daqui até o final da história vocês vão entender isso. Mas, na época eu pensei assim, não vai me dar trabalho nenhum, gente. Um menino bonzinho toda a vida. Uhum. Né? E a gente dava muita risada junto, a gente brincava e ria. Eu sempre fui muito mais, eu sempre tive um humor assumidamente mais inteligente que o dele, assim. Então ele mais ria comigo do que eu ria com ele, né? Uhum. E aí, sempre fui mais descontraída e etc. E aí a gente traçou um plano. Ele falou, eu vou ligar para sua mãe e eu vou pedir uma oração para ela. Porque é esse o caminho que eu chego na sua mãe, assim, né? Pra ela deixar a gente namorar. Uhum. Então, o que ele fez? Ele ligou pra ela e falou assim, eu sou um amigo da Sheila, e eu sou aqui da faculdade, tal, eu queria uma oração, tô precisando de uma oração, tô com uns problemas no trabalho, minha mãe orou por ele. Aí, pronto, aí daqui a pouco minha mãe falou, esse menino que ligou aí, né? Você tá querendo... namorar com ele, alguma coisa. Não tem como enganar as irmãs do Coque, gata, não dá. Não tem. Aí ela começou a questionar. Eu falei assim, não, menino da faculdade só ali, né, precisando de oração, coitado. Não era tudo planinho nosso. E aí foi indo, e realmente a gente marcou um dia da minha mãe ir na igreja dele, conhecer os pais dele. A gente começou pelo caminho do culto, assim, mãe, vamos na igreja do menino da minha sala? Vamos, entendeu? E aí a gente começou por esse caminho, ou seja, um caminho muito certinho. A gente queria que desse certo, que as famílias entrassem em harmonia ali e não tivesse problema nenhum pra gente. Mas nesses programinhas que vocês faziam de se beijar, não, eu que tô pensando isso, de ir pra igreja, vocês se beijavam? Olha, Rufus, a gente se beijava na faculdade que só, né? Uhum. Às vezes, até quando a aula tava chata, a gente quebrava o intervalo ali
e emendava, já ficava no intervalo dentro da própria faculdade mesmo, comendo ali. Então a gente se pegava assim, de beijo, né? De beijo. A gente se pegava mesmo. Não era aquele namoro daquelas igrejas que requerem muito aquele... Enfim, eu esqueci a palavra. Eu mas escolhi aquele negócio esperar, de você... né? Mas vocês escolheram esperar ou não? Não tinha. Não, assim, até o casamento, sim. Pra sexo e tal. Mas não tinha... beijar, a gente se beijava assim. Tá. Então, enfim, aí a gente se pegava na escola, tal, e em plano, tentando colocar uma família para conviver com a outra. E deu muito certo. Até que a gente pegou e falou assim, ó, agora você vai ter que me pedir em namoro, você vai ter que ir na casa dos meus pais e tal. E ele foi junto com os pais dele, a gente fez um almoço, ele me pediu em namoro, meus irmãos estavam juntos, eu sou a mais nova, como eu falei, então tinha 2 irmãos, meus meninos, né, mais velhos, e eles são policiais, então eles estavam lá, todo assim, né, quem é esse menino aí que tá querendo namorar com a minha irmã? Teste aprovado, tudo certo, naquele mesmo dia ele levou a aliança, e pronto. E aí, qual que foi a nossa vida depois? Terminar a faculdade em paralelo, assim, aí comprando uma geladeira, um fogão e tal. E aí, a gente comprava e guardava tudo na casa da avó dele, guardando as coisas aos pouquinhos, e então a gente foi. Ao mesmo tempo que fazia a faculdade, a gente foi comprando nossas coisas. Então, assim, sabe? Tudo perfeito. Mas no namoro, esse cara era ok. Ele não dava indícios de ser um babaca. Não, ele não dava indício de ser um babaca. Ele era aquele menino que os pais não deixavam fazer nada. Então, assim, tudo para os pais dele era errado. Então, ele não podia muito ir à praia, nem futebol ele podia ficar assistindo e gritando gol em casa, porque era errado, idolatria. Então, ele não tinha nem videogame. A vida dele era terça, quinta, domingo tá na igreja, sábado ensaiar o grupo de jovens, então era assim. E aí eu comecei aí, que eu já tinha também toda essa noção de igreja, eu começava aí nos ensaios, ajudar ele a ensaiar o grupo de lá de canto, lá de jovens, tudo certo, tudo maravilha. Aí a gente foi comprando nossas coisas, eu fui comprando prato, copo, guardando e tal. Aí a gente namorou por 5 anos, antes de casar. E aí o povo falava, né? Falava, não, crente não pode namorar muito, tem que casar logo, e a gente nem aí. A gente pensava assim, olha, é importante que a gente tenha nossas coisas, compre nossas coisas, a gente não vai sair desesperado para morar junto, casar, sem ter uma geladeira, um fogão, como o povo se acelera para agradar os outros. Então a gente, nesse sentido, a gente foi muito cabeça assim no lugar, e para mim tava tudo perfeito. Só que veio o casamento, e com o casamento bateu nele, né, já estando ali casado comigo, talvez aquela sensação de que ele não tinha vivido nada, e finalmente ele estava livre da mãe e do pai dele também. Aí foi nessa hora que ele começou a ver muita pornografia, virar noite jogando videogame. E assim, quando eu falo era, por exemplo, uma sexta-feira, ele chegava do trabalho, sabia que sábado ele não ia trabalhar, ele virava a madrugada toda. Então ele esqueceu que eu existia, todos aqueles planos, aquele castelo maravilhoso que a gente construiu juntos, eu fui me vendo sozinha nesse castelo, sabe? E pensando assim, falei, esse menino deve estar querendo, né, curtir assim um pouco da liberdade que ele não tinha na casa dos pais, nada podia. Então no dia do jogo do Palmeiras ele gritava na janela, gol, chupa! E aí aí eu falei assim, vai Palmeiras, né? Você tem que estar junto, tem que apoiar, né, gata? Mas numa dessas você vira e fala, chupa o quê? Ele não vai ter uma resposta. Isso. Então, assim, aqui que começa o ponto da minha questão, até porque eu comecei a apoiar um pouco e falar assim, não, foi muito compreensiva. Ele tá tentando, eu falei, ele tá tentando, totalmente errada, né? Hoje passei ali e já aprendi, mas... será, gata, que você foi totalmente errada? Porque assim, ó, só de você estar me contando, eu já tô vendo que você tem muita maturidade. De você já percebeu ali que ele era reprimido, né? Isso, eu percebia. Então, exatamente. Eu acho que eu tive sempre uma maturidade, assim, um pouco até à frente do meu tempo, e eu comecei a olhar ele, assim, de um lugar de psicóloga. Eu falei assim, não, tinha um menino, né? Quase que de mãe também, né?
eu também, eu queria, falei assim, nossa, eu nunca fui de viajar, eu nunca fui, nada podia, não podia descer pra praia. Então eu tinha planos assim, eu falava, nossa, vamos pra praia no final de semana. Eu queria, assim, na verdade, uma liberdade positiva. Só que ele, como eu te falei, ele foi perdendo a mão. E aí, uma das principais questões realmente foi a pornografia. Então, sabe quando no dia a dia você pede o celular e fala assim, deixa eu ver seu celular aqui para eu procurar uma receita, porque o meu celular acabou a bateria. E aí, quando você entra no Google, é aquela página ali daquele saitão lá. E Sei qual que aí, é. E aí eu as pesquisas eram o quê? E aí, assim, começou de uma forma, sabe, igual um adolescente quando vê uma revista pela primeira vez, Sei. erótica. Então, assim, eu entendi o ciclo do vício da pornografia. E essa é até uma das coisas que eu quero e faço muito questão de dizer aqui, porque às vezes a gente normaliza o homem ver pornografia e fala, tudo é normal. Só que, assim, um adolescente que vê uma revista erótica, ele vai se contentar e vai achar aquilo maravilhoso. Daqui a pouco ele vai querer ver outra pessoa, daqui a pouco ele vai querer ver uma coisa diferente, e todo vício que você alimenta, ele cresce. Então, no começo, as buscas eram assim, estava na primeira página do site. Depois, a primeira página do site não emocionava mais, e aí ele ia pesquisando mais, e aí começava a ser mais específico, até eu acho que talvez por uma curiosidade, e aí ele via com gordinhas. Tive a impressão que ele queria ver tudo, porque ele não tinha visto. Então ele queria ver tudo. Ele digitava gordinhas. Ele digitava gordinhas, ele digitava coroa, ele digitava novinha. Então, tinha toda ali no histórico de pesquisa, tinha de todo tipo. E isso foi, né, assim, aumentando de uma forma que o lazer dele, o chegar em casa, era se trancar no banheiro. Sei, e ficar Era nesse site. Mas aí vocês dois tinham vida íntima? é, com 7 meses de casada, eu engravidei, né? E aí, foi praticamente o tempo que durou o meu casamento. Né? Não o casamento em si, mas eu digo o casamento de fato e produtivo ali, porque depois que eu engravidei, eu comecei a enjoar 3 meses, né? 3 meses ele vai enjoando, e aí ele já afastava um pouco, porque eu já não me sentia muito bem. Então, eu acho que todo esse período da gravidez serviu para ele buscar essa fuga dele de uma forma mais intensa. E aí, quando a criança nasceu, ele já dormia no sofá, por exemplo. Foi o tempo da gravidez, ele já estava dormindo no sofá. Porque assim, fica aí no quarto, você passou tão mal hoje, fica aí, fica com a cama toda para você. Vinha de um lugar dele, teoricamente, de preocupação, né? De descansa direito, eu não vou ficar aí roncando na sua cabeça, dorme. E eu me sentia cuidada, e na verdade eu estava sendo enganada, né? Era aquela coisa que gelava o coração quando você pegava, só que eu engolia, assim. Eu não sabia como falar, e eu não sabia o que fazer, e eu olhava para minha vida. A gente comprou um apartamento, a gente estava prestes a terminar de pagar, porque pelas condições que a gente comprou ali, o acordo que a gente fez e tudo mais, a gente ia terminar de pagar em uns 5 anos o apartamento. Então eu falei assim, não, meu Deus, eu não posso jogar tudo pro alto, eu casei de noiva. Então, né, uma criança, e aí eu fui engolindo um pouco e patinando, né, sem saber realmente o que fazer. Mas Então eu sem não falava. perguntar nada, assim, olhava, fechava o celular e ia viver a vida. Não, aí a estratégia que eu comecei a desenvolver era, na hora da briga, aquela super indireta, tipo assim, olha, eu tô te sentindo indiferente, eu tô sentindo que você tá distante de mim, você não quer mais nada comigo? Eu dava aquela volta e não falava. Aí eu falava, olha, eu tô percebendo que você já não me procura, você não tá mesmo me abraçando, você não me beija, você nem segura na minha mão, a gente vai no mercado, você anda lá longe de mim, pega outro carrinho, sai correndo na frente. Falei, nossa, a gente tá vivendo como 2 amigos. Não, é que eu tô cansada, é impressão sua, é muita coisa, é conta, é responsabilidade, é criança, é cabeça cheia. Então ele me levava na conversa. E aí o que ele fazia era dormir. Um dos jeitos que ele tinha de fugir de mim era dormir.
Então, às vezes, ele chegava também sexta-feira do serviço 6 horas da tarde, 7, 8, sei lá, e ele dormia no sábado até 5 horas da tarde. Meu Deus, ele De um jeito. hibernava. Ele hibernava. E aí, às vezes, tinha dias que eu falava pra minha irmã, eu falei assim, olha, diz que vai vir aqui, me liga e diz que vai vir aqui que eu vou pôr no Viva Voz pra ver se ele levanta, pra ver se ele vai lavar a louça. Né? Então eu tinha acordos assim, com a minha irmã para ver se esse ser reagia. Enfim, aí eu fui levando. E a minha autoestima nesse processo todo, que muito pouca pessoa fala, é o que acontece com as mulheres, né? Desses caras super viciados em pornografia. A nossa autoestima ela vai acabando de um jeito muito triste, sabe? Porque a gente olha e a gente fala, nossa, a gente não é nada daquilo e a gente nunca vai ser. Essas mulheres aí, a gente nunca vai ser esse tipo de gente, né? Cheio de silicone, cheio de... Nossa, maravilhosa, que a cara da mulher já é erótica. Eu, coitada da minha cara, você Aquelas posições de virar de cabeça para baixo que também só existem em filme, né, gata? Não é real aquilo. Isso. Você vai me ver no mercado, a única coisa que você vai sentir é a vontade de pegar uma batata para me ajudar a ir embora logo. Entendeu? Que você me vê que eu tô acelerada, já vê que eu tô cansada. Você não olha pra minha cara e fala, nossa, ela tá escolhendo com a mão no melão, que erótico. Não é. Entendeu? Então você olha e você fala assim, nossa, eu não sou nada daquilo. E isso vai acabando. Hoje eu falo de um lugar, até é mais engraçado, mas você vai acabando sua autoestima. Você vai olhando no espelho e você fala assim, não importa o tanto que eu me arrume. A melhor maquiagem que eu faço, eu não vou ficar atraente do jeito que ele quer. E aí eu entrei nesse ciclo eu comprei uma penteadeira super grande, com camarim, né, assim, com 12 lâmpadas, e eu via vídeo do YouTube, tutorial de maquiagem, eu comecei a ficar muito boa em me automaquiar, sempre que vinha minhas sobrinhas em casa, minha irmã, faz em mim, porque eu fiquei boa, mas assim, não adiantava, porque para ele não era o que atraía. E aí, dizendo de uma forma íntima ali, sobre a nossa relação, ele já não sentia prazer nenhum mais nisso, porque assim, ele educou tanto o cérebro dele a ter só prazer com uma ação que ele não sentia prazer nenhum. Então ele virou um broxa, né? Então ele não conseguia mais. E assim, com 31 anos, ele não era, se eu falar 5 minutos, eu tô falando muito. E aí ele desenvolveu a tática de só ficar deitado, porque quanto menos esforço ele fizesse, melhor para ele. E aí se ele tentasse ajoelhar na cama ou ficar de pé, fazer qualquer manobra, pararia na hora. Então era aquela coisa horrível e que eu não tinha prazer nenhum. E como eu te disse, ele foi o meu primeiro homem. Então, pra mim, assim, meu Deus, eu preciso sentir todas as emoções e sensações possíveis com isso aqui que eu tenho. E não tinha referência nenhuma. Você, inclusive, casou sem saber o tamanho do documento, né, gata? Exatamente. Assim, eu já vi um relevo ali, uma animação ou outra, mas por fora, assim, de longe daqui, né? Então, eu não fazia ideia. E aí, eu tive só isso aí pra me virar por um tempão. E era pouquíssima coisa. Hoje eu sei, né? Hoje eu sei que era pouquíssima coisa. E aí, ainda era nesses termos, nessas condições. Enfim, então aí eu fui levando e fui ficando mal. Eu fui ficando doente. De uma forma que falar com ele me causava crises de ansiedade. E eu olhava pra ele e eu pensava que eu acabei de descobrir mais uma coisa. Eu abria o celular dele e eu via prints que ele dava no Instagram como um lanchinho de mais tarde, sabe? E aí isso me dava um sentimento muito ruim, aí eu comecei a provar o que era crise de ansiedade, o coração acelerar, a mão tremer, essa sensação que parece que a gente não tá tremendo por fora, mas tá tremendo por dentro. E aí quando eu falava com ele, isso me desgastava muito. E aí ele começou a fase do chorar. E ele chorava de se trancar no banheiro. Ele se trancava no banheiro e dava para ouvir a voz dele. Não me larga, eu vou mudar. E isso me comovia. E eu ia ficando. Mas ao mesmo tempo eu tava já ficando muito mal, né? Até que eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. Eu comecei a sentir dores de cabeça assim, muito de pontadas.
E cada dia ia aumentando mais, e cada dia eu ia perdendo mais a minha capacidade de me concentrar nas coisas, de fazer as coisas, porque eu estava vivendo num ambiente infernal. Quando eu brigava com ele, às vezes teve uma vez que eu quebrei uma lixeira grande de casa na vassourada, porque eu tinha raiva, ódio já dentro de mim. Então toda aquela menina que do começo não conseguia nem falar as coisas, eu comecei a colocar para fora num ódio muito grande. Então, ficar com muita dor de cabeça, minha dor de cabeça vinha em pontadas, assim, bem do lado direito da cabeça. Aí teve um dia que eu fui andar do quarto até a cozinha para fazer um miojo, assim, pro meu filho, porque ele precisava comer, né? E eu precisava fazer as coisas em casa, só que eu não tinha mais ânimo nenhum. E aí eu tentei sair do quarto com muita dor de cabeça, eu já andava assim, com a mão na vista, assim, porque a luz do teto incomodava. E aí eu fui andar até a cozinha e eu cambaleei, e eu caí de lado. Eu caí assim e desacordei. Quando eu acordei, foi pouco tempo, mas quando eu acordei, a dor de cabeça, assim, de um lado só, era aquela de fechar o olho, né? De um lado só, assim, eu me lembro, eu acho que era o lado direito. E aí eu tentei alcançar o celular, quando eu tentei, minha mão fez, assim, um movimento bobo, total, assim, para pegar o celular. E aí eu falei, nossa, minha mão tá mole. Minha mão tá mole, não acredito, minha mão tá mole, deve ser nervoso. E aí eu liguei para ele, porque ele não estava em casa. Nessa época ele ficava dizendo que ele ia na casa da mãe dele para esfriar a cabeça, para me deixar um pouco sozinha. Depois eu descobri que tinha até idas a uma região ali de muitas prostitutas, né? Eu descobri depois, então ele fingia que estava indo na casa dos pais dele para sair, para me dar esses perdidos, e eu assim, passando mal em casa. E aí eu liguei para minha irmã, eu falei assim, eu preciso ir no hospital, eu tô sozinha aqui com o meu filho e eu preciso ir no hospital. E aí ela ligou para ele falou que não estava em casa, ele falou que ele ainda ia ter um tempo de chegar. Aí quando ele chegou em casa, ele tentou me levantar, minha perna também estava mole. Aí ele me deitou na cama e ele falou assim, eu não vou te levar no hospital, porque assim, eu acho que na cabeça dele, se a gente fosse explicar ao pé da letra o que estava acontecendo, ele achou que ele podia se lascar, assim, né? De me fazer passar mal, ou ser responsável por eu ter um treco. Então ele não quis me levar no hospital e ele começou a ligar para uma ambulância. Falou, eu vou chamar a ambulância vem. Minha irmã ficou inconformada e começou a dirigir, era 40 minutos de distância, e ela começou a ir para me levar no hospital. Aí ele, vendo a movimentação, ele me levou. Só que me levou e me deixou numa cadeira de rodas e ficou transitando aí a pé pelo estacionamento do hospital, de um lado para o outro, porque ele não queria nem ficar perto. Hoje eu vejo que ele estava a postos para ir embora. Assim, se alguém brigasse com ele pelo que ele fez, ou né, o ponto que ele me fez chegar, ele já pegava o carro no estacionamento mesmo e ia embora. Enfim, e aí essa paralisação, ela durou uns 5 dias. Nossa. Ela não passava. E aí eu me virei sozinha para pagar exame neurológico para entender se era de uma crise de estresse ou não. E aí eu fiz ressonância magnética de crânio, né, e tal. E aí deu esse AVC. Aos 29 anos, ali, 28 anos, na verdade, 28 anos de idade. E esse aí foi o meu ponto de chega, sabe? E aí eu falei pra ele, olha, quando eu chegar em casa, você já tenha pego suas coisas e saído, porque eu não tenho mais saúde pra te ver na minha frente. E aí, nesse finalzinho, assim, já nessa parte que eu já tava, né, totalmente terminada com ele pegou as coisas e foi pra casa dos pais. Ele só foi separação de corpos, ele saiu e foi embora pra casa dos pais, ficou lá, pediu saiu abrigo sem lá chiar, não falou nada. Não, eu falei pra ele ir embora. Eu falei, pega suas coisas, vai embora. Quando eu chegar, não quero ver sua cara. E aí ele foi. Tá. E ele falou uma coisa. Ele falou assim, eu vou, mas só me promete que você nunca vai contar pra minha mãe e pro meu pai o que aconteceu. Tipo assim, desse vício dele da e essas coisas. E pra ele ir embora, sinceramente, eu falei, vai. Tá bom. Eu falei, tá bom, vai embora, só some da minha frente. E aí ele foi, pediu abrigo, sei lá qual que foi a história que ele deve ter contado lá. E ele pediu abrigo e foi ficando na casa dos pais. E você ficou sozinha em casa com a criança?
Aí eu fiquei com o apartamento sozinho. Foi aí que eu abri o Sindicato de Defesa dos Calvos. Por quê? Esse aí era calvo ou não? Não, o Não. babaca não. Babaca não. Tinha muito cabelo. Não, ele tinha. Tá. Só que foi aí que eu abri o Sindicato de Defesa dos Calvos. Porque nessa hora que eu tava muito mal, minha autoestima tava muito baixo, eu comecei a conversar com o meu calvinho. Seu calvinho que é seu calvo até hoje. Isso. E fica aqui, né, o recado que calvo presta. Por quê? Aí foi nessa hora que eu comecei a conversar com um rapaz, assim, que eu conheci pela internet e tal. Mas isso quanto tempo depois você começou a conversar com esse rapaz? E eu acho que ele deve ter ido embora deixa eu ver, em março. Eu comecei a conversar em maio, assim, foi uns 2 meses depois. Entendeu? 2 meses depois. Tudo que eu tinha pra sofrer, eu já tinha sofrido ali bastante antes. E eu me dei o direito de conversar com alguém até pra ver, até como uma forma de teste de autoestima pra ver se eu ainda era interessante pra alguém, sabe? Não, você tá certíssima. Mas eu só quero saber assim, você então não sofreu. Depois que ele saiu de casa, você chegou, não tinha ele mais, você não sentiu remorso, não sentiu nada? Foi um misto, porque assim, se somar o tempo que eu fiquei casada com o tempo que eu namorei antes, dava 10 anos, né? Então, eu senti mais uma falta por convivência do que aquela tristeza de um amor perdido, um casamento que não deu certo. Então, às vezes, eu me sentia um pouco sozinha, assim, na rotina de casa, ou, né, de ter alguém ali para conversar diariamente, mas, assim, ou de olhar para ele e falar assim, nossa, que tristeza que eu tô sentindo, nunca. Então, eu entendi depois, eu falei assim, que tudo que eu tinha que sofrer, toda a dedicação que eu tinha que prestar ali para ele, eu fazia. Eu dobrava a cueca dele, box, daquele jeito que fica parecendo uma carteira, sabe? Sei. Dentro da gaveta. Eu fazia tudo certinho, eu me dedicava que só. Então, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. E aí acabou, né? Só que aí foi uma separação de corpos. A sua família, sua mãe, do Saião, ela não ficou brava que você divorciou? Ela ficou. A gente quase não se fala hoje em dia direito, porque ela fala que casamento é aquela coisa que não é feito para acabar. E você tem que aguentar, e você tem que lutar pelo seu casamento. E eu fiz, de verdade, eu fiz até o meu limite muito mais do que ele, né? Se não fosse assim, eu não tinha passado tão mal. Claro. E ela, como uma pessoa casada ali há 40 anos e tudo mais, no final das contas, ela não entende, não. Ela vê como um fracasso, sabe? O teu casamento não ter dado certo. Então você estava sendo julgada por ela, pela igreja, por todo mundo, né? Ninguém sabia a verdade que aconteceu por trás. Durante, né, o meu casamento, a gente ia numa igreja, ele, e eu pedi visita pastoral. Eu chamei o pastor em casa e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele tá extremamente viciado em pornografia, a gente não tem mais convívio nenhum, e eu não quero mais ficar fazendo essa cena de casal na igreja. Eu não vou mais pra igreja, eu não vou mais ficar... Porque a gente cantava na igreja juntos, hein? Tem isso também. A gente era uma duplinha ali. A gente cantava junto, eu cantava, ele fazia a segunda voz e era bonito que só. Tipo Sandy Júnior, né? Gospel. Tipo Sandy Júnior Gospel. E a gente era convidado para cantar em casamento, cantar no evento lá que ia ter na igreja dos outros. A gente saía com a nossa cara no cartaz. Entendeu? Que ia ter evento e chamavam a gente não ganhava nada não, a igreja no nível, né, que a gente tava ali, não pagava nada não, mas a gente ia. Então, ou seja, o que, né, os evangélicos dizem, hoje eu não pratico mais a religião, mas dizem que ali, enfim, você tem um ministério junto. Então, pra minha mãe, sempre dizia isso, nossa, vocês têm uma vida ali, dentro da igreja, isso não pode sair, é o diabo tentando para separar vocês, para vocês não cumprirem o chamado de vocês. Só que assim, eu sempre tive o mínimo esclarecimento e eu falava assim, olha, realmente, às vezes Deus pode ter um propósito na vida de vocês dois, mas se você se desviar do teu propósito e usar teu livre-arbítrio para fazer outra coisa,
Paciência, cara. Não adianta eu claro. ficar É você tentando que achar que eu vou escolhe. mudar alguém. Não adianta. A gente até podia ser tudo isso, mas é igual uma camiseta velha que tem uma mancha e você tenta tirar essa mancha da camiseta todo dia porque você diz, nossa, o pano dessa camiseta é maravilhosa e ela me cabe. E aí, se você vê tudo que aquela camiseta velha te representa de bom, você olha e fala assim, ó, eu quero essa camiseta, mas a mancha é muito grande. E aí, você vai aceitar usar com mancha e fazer, né, enfiar para dentro da camiseta, da calça toda vez que você for pra rua, ou você vai aceitar que não te serve mais, que não tem conserto e joga fora e compra outra. Né? E Então, esse que era babaca, que era o seu Júnior, né? Você era a Sandy, ele era seu Júnior. Ele isso. era calvo. Ele não era. Não era Ele não era. calvo. Não. Tá. Aí, como eu te falei, depois que ele foi embora, me dei ao direito, entendi que eu tinha esse direito de seguir a minha vida Claro. e me abrir para conversar com o meu calvo, que é meu atual, né? E aí foi outro mundo, porque a gente marcou de se ver, a gente se encontrou, e aí eu provei pela primeira vez alguém que tinha uma pegada maravilhosa, uma conversa inteligente, que me fazia rir. A gente se hospedava num hotel bem conhecido, uma rede de hotel lá da Bandeirinha Vermelha, que é bem conhecido o hotel mesmo, e nossa, aquela cama enorme, confortável, e a gente não tava nem aí para nada, a gente via a televisão passando e a gente só conversava e só ria, e aí eu fui deixando tudo isso acontecer. E aí ele, o meu calvo, o atual, assim, ele era uma pessoa, ele já tem mais de 40 anos, né? Ele tem 43, e ele, ao contrário do babaca, ele era uma pessoa que ele já tinha vivido muita coisa na vida dele. Ele tinha namorado com quem ele quis, ele tinha morado fora, tinha viajado para vários países e tal, e então ele não tinha mais as curiosidades que aquele outro tinha. E aí eu tive que quebrar um preconceito na minha cabeça, porque eu tinha programado a minha cabeça para aquela pessoa que não bebia, não fumava, não tinha feito nada. E aí, casada, tive a surpresa de que ele queria, sim, fazer tudo isso. E aí eu me deparei com alguém que já tinha vivido tudo isso e falado, tudo bem, eu já sei como é, eu não tenho mais essas curiosidades, eu quero sossegar, né, vamos dizer assim. E aí a gente se encontrou nesse momento de maturidade, que eu queria paz e o meu calvo queria também já uma estabilidade. Mas o seu calvo, ele de boa, que você tinha filho. De boa que eu tinha filho, entendeu? A gente demorou assim, quase um ano para ele conhecer, né? E a gente colocar parabéns. assim um para ver o outro, porque eu tive, né, todo esse cuidado de conviver com ele primeiro, claro. E quando eu me encontrava com ele, era sempre nos finais de semana que eu não estava com meu filho, e ele entendeu. Hoje eles têm uma excelente relação, assim, tanto que meu filho chama ele de amigão, não chama ele pelo nome, e um chama o outro assim. Então, aí, enfim, eu comecei a me relacionar com ele, e provar realmente de um sentimento, de um relacionamento saudável, porque eu não sabia o que era ter um relacionamento saudável com alguém, né? E aí é isso. A gente começou a se ver, eu comecei a ir mais para o interior, que era a cidade dele, né? Até que a gente, com quase 2 anos de relacionamento, a gente falou, vamos procurar uma casa, vamos morar junto. Nisso eu já tinha feito, né, o meu divórcio, eu já sou divorciada há um tempo, tudo certo, processo de guarda da criança, tudo certo. Graças a Deus. E aí a gente decidiu, vamos alugar uma casa, vamos morar junto. A gente pode, não é errado, a gente fazer planos de vida com uma pessoa, a gente acreditar não é errado. Isso não torna a gente besta, não torna a gente uma pessoa boba, iludida, por a gente acreditar em alguém, né? Errado é quem brinca com os nossos sentimentos, quem desrespeita, quem desonra, né, os acordos, as coisas que foram ali estabelecidas. Então, eu acho que reconheça seus limites, saiba
por quem vale a pena você lutar. Hoje, por exemplo, esses tempos atrás, eu estava comentando que o meu noivo agora, né, que eu tô morando com ele, ele estendeu a roupa no varal e jogou, assim, a roupa na corda tudo errado. E aí eu fui lá, quietinha, e fui lá e corrigi, porque eu vi que ele estava tentando me ajudar aqui na nossa nova casa. Uhum. Então, hoje eu escolho quais erros eu tolero, né? Eu escolho quais batalhas eu quero travar. O problema do outro, a perversão do outro, o desvio de caráter do outro não é um problema seu e você não tá no mundo pra mudar ninguém, sabe? Saiba reconhecer os seus limites, se colocar sempre numa posição de assim, ó, não tá legal pra mim. Eu não vou esperar morrer, eu não vou esperar cair dura no chão pra eu entender que eu ganhei uma segunda chance, né? Que eu posso ser feliz, viver uma vida totalmente diferente da que eu vivo. É melhor que a gente se reconheça isso, coloque já um chega, um basta e vá ser feliz e deixe o outro com os problemas dele, com as crises dele e pronto, né, do que a gente esperar chegar nesse ponto aí de quase morte, porque não é legal. E deu uma chance aos calvos, né, gata? Porque os calvos, eles são assim mesmo, eles são 8 ou 80. Quando é pra ser ruim, é ruim, mas se é pra ser bom... Exato. O calvo, ele tem o tempo dele de curtir as coisas e as aventuras, mas o calvo também sossega, o calvo também quer amor e família. Viva os calvos! Viva os calvos! Muito obrigada, eu amei compartilhar com você a minha história e também poder dar um horizonte aí, às vezes, para quem está passando pela mesma situação que eu passei, né? Tem um limite, tudo tem um limite e a gente ainda consegue ser feliz, a gente ainda consegue tirar os nossos planos do papel, a gente ainda tem que viajar, a gente ainda tem que andar de balão, pular de bungee jump, os nossos problemas tem que ser outros, as nossas metas, nossas preocupações têm que ser outras, hão de ser outras.